Bom, vamos aqui à análise do conto chamado O Arquivo, do Victor Gil Disse. É um conto narrado em terceira pessoa e é legal porque, claro, né, traz situações paradoxais aqui, quase como um realismo fantástico. Reparem, no fim de um ano de trabalho, João obteve uma redução de 15% em seus vencimentos. Então, a gente já começa vendo o personagem aqui, o João, e depois de um ano de trabalho ele sofre o quê? Não um aumento, mas uma redução no salário dele. E o conto vai trazer sempre essa ideia, né, de apequenamento do João. A gente vai ver esse João se apequenando. Ele vai se tornar uma coisa, um objeto. Tanto que a gente já nota o título, né, o arquivo. Ele está sempre sendo reduzido. Tanto que na primeira frase aqui a gente tem o João com maiúsculo. E a inicial maiúscula denota o substantivo próprio, aquele que nos particulariza. Agora, reparem que depois vai aparecer João sempre em minúsculo, ou seja, como um substantivo comum, mostrando que esse apequenamento dele. João era moço, ou seja, já pega o João moço ainda nesse primeiro emprego. Aquele era o seu primeiro emprego. Não se mostrou orgulhoso, embora tenha sido um dos poucos contemplados. Reparem, né, esse contemplar aqui é uma coisa muito irônica, engraçada, porque ele está sendo contemplado com o quê? Com uma redução salarial. Afinal, esforçara-se. Não tivera uma só falta ou atraso. Limitou-se a sorrir, a agradecer ao chefe. Reparem aqui a ironia, né? O João está no primeiro emprego, moço, sempre responsável, sem faltar, sem se atrasar, ou seja, né, sempre se esforçando, e ele sofre o quê? Não um aumento salarial, mas uma redução no salário. E reparem que o texto aponta que ele foi contemplado. Como assim contemplado, né? E o que o João faz? Ele sorri e agradece ao chefe. Reparem esse estranhamento, né, na leitura do conto. E claro que essa redução salarial aí vai impactar na vida dele, no perfil de vida dele. Não só dele, né? Qualquer pessoa que tem uma redução salarial vai ter que se adequar agora. No dia seguinte, João se mudou para um quarto mais distante do centro da cidade. Reparem que ele morava no centro da cidade. Com salário reduzido, ele vai ter que mudar de local. Com salário reduzido, podia pagar um aluguel menor. Então, reparem, né, que o estranhamento do conto já se dá agora. Por quê? Porque é um trabalhador esforçado, competente, não falta, não se atrasa. E como é que ele é recompensado? Com uma redução salarial. Bom, agora morando em outro lugar, mais simples, passou a tomar 2 conduções para chegar ao trabalho. No entanto, estava satisfeito, acordava mais cedo e isto parecia aumentar-lhe a disposição. Então reparem de novo a ironia, né? Porque ele ganha menos, o quarto não é tão bom quanto antes, se desloca mais 2 conduções, acorda mais cedo do que antes, mexe com a vida dele, mas mesmo assim a disposição parece aumentar aqui, né? Do nosso personagem João, tá? Bom, 2 anos mais tarde veio outra recompensa. E a gente já fica com o pé atrás. Como assim recompensa? Tá? A gente já pensa, recompensa é algo para melhor, ou seja, algo para cima, mas o conto está ironizando isso. Reparem, o chefe chamou o João e lhe comunicou o segundo corte salarial. E a gente pode até pensar, tá, mas outra vez ele está tendo uma redução salarial, a empresa está mal, está indo à falência, mas reparem que não. Desta vez, a empresa atravessava um período excelente. A redução foi um pouco maior, 17%. Novos sorrisos, novos agradecimentos e nova mudança no padrão de vida exatamente do João. Ou seja, o João vai ter que agora largar aquele quarto que ele já tinha mudado, pegar um outro quarto mais longe, um quarto pior. E reparem, o impacto na vida do João. Agora João acordava às 5 da manhã. Esperava não 2, mas 3 conduções. Em compensação, comia menos, ficou mais esbelto, sua pele tornou-se menos rosada, o contentamento aumentou. Reparem aqui o paradoxo do conto, estranhamento fantástico, né? Quanto menos recebe o João, mais longe mora, né? Piores condições de vida, mas mais o João fica contente. Porém, nos 4 anos seguintes, nada de extraordinário aconteceu. João preocupava-se, perdia o sono, envenenado em intrigas de colegas invejosos, odiava-os. Reparem, né, que ele fica pensando, pô, não vamos me rebaixar mais ainda, né, e tudo mais. Torturava-se com a incompreensão do chefe,
mas não desistia, passou a trabalhar mais 2 horas diárias, ou seja, vou fazer 1 hora extra para ver se eu sou recompensado, né? Mas essa questão de recompensar a gente sabe que é totalmente irônico, é paradoxal. Ou seja, quanto mais ele trabalha, chega cedo, não falta, não se atrasa, trabalha extra, né, 2 horas extras, a empresa está bem e o que acontece? Ele recebe mal, tem que morar em quarto ruim, deslocamento de 3 conduções, come mal, certo? Bom, aqui ele é chamado agora ao escritório, reparem, seu João, nossa firma tem uma grande dívida com o senhor, o que a gente espera, né? Pô, um cara competente, que não falta, não se atrasa, fiel ali, né? Qual é a dívida, né? João baixou a cabeça em sinal de modéstia. E aí o que dizem? O chefe diz, ó, sabemos de todos os seus esforços. É nosso desejo dar-lhe uma prova substancial do nosso reconhecimento. Bom, a gente já fala, a gente já sabe, né, no conto, quando se fala em reconhecimento, recompensa, vencimento, a gente sabe que é o contrário. Reparem agora, o que o chefe diz, né? Além de uma redução de 16% em seu ordenado, resolvemos na reunião de ontem rebaixá-lo de posto. Ou seja, agora não é só rebaixar o ordenado, mas também rebaixar o posto dele. De hoje em diante, o senhor passará a auxiliar de contabilidade com menos 5 dias de férias. Contente? E aí, o que é o estranhamento do conto, né? O João fica contente, radiante. João gaguejou alguma coisa ininteligível, cumprimentou a diretoria e voltou ao trabalho. Ou seja, aceita passivo, radiante, feliz. Nesta noite, João não pensou em nada. Dormiu pacífico no silêncio do subúrbio, ou seja, cada vez mais esse afastamento aqui do grande centro onde ele trabalha, né, e onde ele morava, agora já está no subúrbio. Mais uma vez mudou-se. Finalmente deixara de jantar. O almoço reduzira-se a um sanduíche. Emagrecia, sentia-se mais leve, mais ágil. Não havia necessidade de muita roupa. Eliminara certas despesas inúteis, lavadeira, pensão. Então reparem, né, o que vai a vida dele se apequenando de um jeito. E de novo, só lembrar aqui, né, que o nome do João, ao ser grafado com a inicial minúscula, já reforça o que ele é um substantivo comum, genérico, que eu posso trocar por qualquer outro. Ele é uma coisa, né? E como é que está a rotina dele agora? Porque ele não ganha promoções, a gente sabe, né? São despromoções, é o contrário. João chegava em casa às 11 da noite, levantava-se às 3 da madrugada, esfarelava-se num trem e 2 ônibus para garantir meia hora de antecedência. Reparem que agora, número maior de conduções, ele dorme quantas? 4 horas por noite, né? Ainda chega com antecedência. E o que ironiza ali, né? O narrador em terceira pessoa, a vida foi passando com novos prêmios. Porra, prêmio, ninguém quer esse tipo de prêmio, né? Então a gente sabe que esses prêmios são ironia, porque lá vem bomba. Aos 60 anos, reparem que a gente tem ele começando lá, moço, jovem, olha quantos anos ele já está na empresa. Aos 60 anos, o ordenado equivalia a 2% do inicial, ou seja, está ganhando uma miséria. Então a gente sabe, né, que ele estava moço e agora está com 60 anos e sempre aceitando numa boa as reduções e basicamente trabalhando para isso, né? O organismo acomodara-se à fome, uma vez ou outra saboreava alguma raiz das entradas, dormia apenas 15 minutos, não tinha mais problemas de moradia ou vestimenta. Por quê? Porque vivia nos campos, entre árvores refrescantes, cobria-se com os farrapos de um lençol adquirido há muito tempo. O corpo era um monte de rugas sorridentes. Ou seja, repare, né, se acostumou à fome, dorme apenas 15 minutos por dia, não tem nem mais onde morar, como pagar um aluguel, ou seja, vive no campo, nas árvores, ou seja, um lençolzinho ali, como se fosse um morador de rua, né, só que num campo. E o corpo, claro, mostra essas marcas, porque ele virou uma ruga ambulante aqui, né, virado num frangalho. Todos os dias um caminhão anônimo transportava-o ao trabalho, quase o caminhão do lixo aqui, né? Quando completou 40 anos de serviço, o funcionário exemplar foi convocado pela chefia. Seu João, o senhor acaba de ter seu salário eliminado. Não haverá mais férias e sua função a partir de amanhã será de limpador de nossos sanitários. Ou seja, 40 anos de casa, fiel trabalhador. O que ele ganha, né? Não uma promoção, uma despromoção, ou seja, né, sem salário, sem férias
e agora vai limpar vaso, vai limpar sanitários ali, certo? E o que diz o texto? Enfim, João atingira todos os objetivos. Tentou sorrir. Agradeço tudo o que fizeram em meu benefício, mas desejo requerer minha aposentadoria. O chefe não compreendeu. Mas, seu João, logo agora que o senhor está desassalariado, quer aposentadoria, para quê? Por quê? Dentro de alguns meses terá de pagar a taxa inicial para permanecer em nosso quadro, ou seja, vai ter que pagar para trabalhar. Desprezar tudo isto, 40 anos de convívio, o senhor ainda está forte. O que acha? A emoção de João impediu qualquer resposta. Ou seja, o João ali queria se aposentar, porque nem condições mais tem de trabalhar, né? Só que ele fica sabendo que agora ele vai ter que pagar para trabalhar. Reparem a inversão aqui, né? O conto, nesse sentido fantástico, no sentido de quebrar exatamente nessa normalidade, partir desse lado mais louco aqui, mais surreal, né? Reparem agora, João afastou-se. O lábio murcho se estendeu, a pele enrijeceu, ficou lisa. A estatura regrediu, a cabeça se fundiu ao corpo, as formas desumanizaram-se planas, compactas. Ou seja, a gente está no clímax agora, né? O que acontece? O João virou uma coisa. O João teve aquele processo de coisificação. E como é que é o título mesmo do conto? O arquivo. No que o João está virando a partir de agora? Nos lados havia duas arestas. Porque que as formas do João se desumanizaram. Tornou-se cinzento, João transformou-se num arquivo de metal. Ou seja, né, o João virou ali uma coisa, um arquivo, que é o título do conto, né, se transforma num objeto, e sendo que a empresa sempre explorou ele e fazia essas promoções, que não eram promoções, na verdade é uma inversão total aqui de valores, né? Então, esse conto para o lado mais do fantástico aqui, né, que joga com essas situações paradoxais aqui. Muito interessante esse conto, mas mostra exatamente o que é o trabalhador aqui, que não vê o seu trabalho sendo recompensado, né, mas cada vez mais diminuído.